Nós estamos recebendo nos estúdios da CBN o Marcos Augusto Neto, o Magu, que é presidente do Secov, o Sindicato da Habitação de Mato Grosso do Sul. Magu, obrigado por retornar à CBN, bom dia. Bom dia, Otávio, bom dia, ouvintes da CBN, é um prazer muito grande estar aqui novamente. Agora, a gente vem debatendo a questão do nosso plano diretor, nós já conversamos aqui com diversas autoridades, especialistas no assunto, e a gente convidou você para que a gente retome essa discussão amanhã, pela manhã, às 8 horas da manhã, na Câmara Municipal, haverá uma entrevista coletiva, para que esse plano possa ser explicado mais uma vez aí pelo poder público. Foram mais de 70 reuniões, audiências públicas, debates, e o prefeito Marquinhos Salles retirou o plano pediu a retirada do plano diretor, que está passando aí por uma reforma, enfim, e o Ministério Público fez algumas sugestões. Nós conversamos aqui também com a promotora Andréa Pérez, e eu quero saber de você, que representa o setor da habitação em Mato Grosso do Sul, qual é a avaliação que vocês fazem se esse plano for aprovado dentro daquele coeficiente de 1? Primeiramente, eu acho que é importante a gente olhar uma coisa: o time, o momento de ter apresentado essa proposta, ele já ficou lá atrás, quando ela deveria ter apresentado qualquer proposta, debatido democraticamente com a sociedade. Lá no CMDU ela teve a oportunidade também de participar, a assessoria dela de arquitetura e urbanismo também participou ativamente do Ministério Público. Então, o time foi lá atrás. Agora, o que causou surpresa para toda a sociedade, para todos os vereadores e tudo mais, foi porque que ela apresentou no último minuto do segundo tempo, numa audiência pública, e o pior de tudo, condicionou a aprovação desta matéria. Se não aprovarem, os vereadores não aprovarem, ela vai entrar com processo contra eles de improbidade administrativa, tanto contra eles quanto o prefeito. E isso foi o que mais causou espanto e preocupação com a sociedade civil como um todo. E nós nunca vimos nada igual um Ministério Público apresentar uma proposta dessa e condicionar: se vocês não aprovarem esta matéria desta forma que eu estou condicionando, eu vou processar todos vocês por improbidade administrativa. Presidente, diz pra gente, a gente tem lido bastante, ouvido bastante, conversado bastante sobre isso. Se esse plano diretor for aprovado dentro do que preconiza aí o Ministério Público, e enfim, se realmente houver a mudança, quais os prejuízos para o Mato Grosso do Sul na área econômica, principalmente no setor imobiliário? Eles vão acontecer ou não? Campo Grande hoje tem 383 mil imóveis cadastrados lá no cadastro da prefeitura. 90% desses imóveis tem CA2 para cima, ou seja, possibilidade de construir 2 vezes o tamanho do terreno. Com a proposta do Ministério Público, 90% desses imóveis vão poder construir só uma vez o tamanho do terreno, ou seja, uma vez o terreno físico. Isso é uma maior desvalorização, o maior confisco que vai acontecer na cidade de Campo Grande, e nunca teve nada parecido com isso. Ela diz que vai poder, mas vai ter que pagar. Aí então, e esse é o problema. Ela está falando que está fazendo uma justiça social. Uhum. Só que ela está fazendo uma justiça social com o chapéu da população, dos proprietários, porque ela vai confiscar todas as possibilidades de construção acima do terreno físico, e se você quiser construir alguma outra coisa acima disso, você vai ter que ir no município e pagar um imposto para poder construir acima do que deve, o que prevê essa proposta dela. Então, isso para nós é uma criação de um imposto e um confisco do patrimônio da população. Ou seja, por exemplo, se for construído, o terreno tem 1.000 metros, a pessoa, com o cálculo que eles querem impor, o que recomendou o Ministério Público, ela poderia construir só 1.000 metros também. 2.000 metros já seria o outro 1.000 metros. O outro 1.000 metros eu tenho que comprar do município. É claro que você não representa a prefeitura, mas por parte do poder público não pode ser um benefício na questão de arrecadação, receita? Será? A proposta que está hoje na Câmara, ela prevê, inclusive, a venda de potencial construtivo do município. Então, esse sistema que foi adotado, que a sociedade toda apoiou, já existe essa previsão. Então, não está impedido, o município não está impedido de vender esse potencial construtivo. É aquilo que nós temos que entender o seguinte: você, quando toma um remédio, você quando toma uma insulina, se você toma uma dose elevada, ele vira um veneno. Se você toma ele na dose certa, ele é um remédio.
O que nós temos hoje? A proposta que está aqui, ela tem essa venda de potencial construtivo através do município de uma forma equilibrada. Essa é a forma correta. Ela permite que o município arrecade com venda de potencial construtivo e, ao mesmo tempo, permite que toda a sociedade mantenha seu patrimônio sem ser alterado. Um patrimônio que foi formado ao longo dos últimos 30 anos. Nós estamos falando do patrimônio das famílias de Campo Grande. Não estamos falando aqui de empresas poderosas, imobiliárias grandes, construtoras grandes. Nós estamos falando de 90% das propriedades da cidade. Isso é a família comum. Todos os bairros da cidade vão ser atingidos. Então essa Mas é retroativo aqueles que já construíram? Não, os que construíram não, mas quem for derrubar às vezes a casa ou quiser fazer um puxadinho, se quiser fazer alguma outra coisa, isso vai atingir a população como um todo. Vai ter que ir lá no município e pagar um imposto para poder construir. A promotora defendeu a tese dela, alegando que São Paulo, por exemplo, e Curitiba já são com coeficiente 1. Primeiro que Curitiba não é coeficiente 1. Acho que ela está enganada nesse ponto. E São Paulo, com Haddad, quando ele aprovou aquela proposta lá, ele agora, o prefeito novo que entrou lá agora, ele está voltando tudo atrás porque a cidade parou. O Dória. Então, uma coisa importante, com esta medida radical que foi aplicada em São Paulo, todas as 39 cidades do entorno de São Paulo continuaram construindo e São Paulo travou. O que o Dória fez? Ele foi lá, tirou todos aqueles problemas que foram implantados pelo Haddad e agora a cidade voltou a produzir novamente, a construir novamente. Mas nesse plano, não tá coeficiente 6 ainda? Igual era ou diminuiu o coeficiente? 6. A proposta inicial? O máximo que temos é de coeficiente 5. Com possibilidade de comprar um. Nos próximos dias, os vereadores devem votar o plano diretor. A pergunta que eu faço agora para o Secov, para você que representa todo o setor imobiliário, qual é a proposta que vocês vão insistir, vão defender e querem ver esse debate girar mais em torno de uma proposta que seja boa para todo mundo? Na avaliação de vocês, qual é a melhor proposta? A melhor proposta é o plano diretor, a proposta do plano diretor do Planurb, que tem um apoio de toda a sociedade, de todos os 7 conselhos regionais da cidade que representa as associações de bairros, enfim, todos os bairros de Campo Grande. Eles votaram por aclamação no CMDU, que é o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, e essa é a proposta. A proposta do Ministério Público, ela é uma proposta de retrocesso. A proposta do Planurb, e que nós apoiamos, ela é uma proposta de desenvolvimento. E o desenvolvimento, ele tem que ser feito não empobrecendo a cidade, mas valorizando os imóveis, estimulando o crescimento e transformando esse plano diretor num verdadeiro plano de desenvolvimento de Campo Grande. Essa que é a proposta que nós estamos apoiando. A promotora, quando esteve aqui, falou que uma das informações que ela obtém que dão embasamento para a recomendação do Ministério Público é que o Ministério das Cidades tem uma resolução que recomendaria o coeficiente 1 e não o coeficiente 5 igual nós temos aqui. Parece que essa informação ela é correta em parte, né? Sim. Primeiro que não é o Ministério da Cidade. É uma resolução recomendada do Conselho das Cidades. Então, olha só, o Conselho das Cidades é um órgão consultivo. Tanto é que no primeiro artigo da resolução, você lê lá, a proposta de aplicar esse CA1 é uma recomendação. Então, é muito importante que a gente esclareça isso. Nós temos uma resolução recomendada do Conselho das Cidades, que não é o Ministério das Cidades, e é uma recomendação. Só que tem um ponto importantíssimo lá. No finalzinho do artigo 1º dessa resolução, diz que o prazo de validade é até 2015. Então, nós estamos falando de uma resolução de 2013 que recomendava a aplicação desse coeficiente até as revisões de 2015 e isto não aconteceu. No Brasil, nós não temos mais do que 4 cidades que adotaram esse sistema. Como eu disse, Curitiba não adotou, São Paulo já está voltando atrás, Campinas já está voltando atrás. Por quê? Porque as cidades pararam. Então é uma proposta de retrocesso essa. O que é que vocês esperam, Mago? Qual que é a grande expectativa? E eu vou te perguntar até porque a gente tem aí um universo de ouvintes que estão muito preocupados com esse caso. Nessa semana agora o debate vai ser retomado na Câmara, os vereadores terão que tomar uma decisão, terão que votar ou não.
E eu quero que você avalie, com a visão de quem defende o setor da habitação no Mato Grosso do Sul, os investimentos, enfim, se esse plano for aprovado com o coeficiente 1, o que é que nós poderemos ter pela frente nos próximos anos em Campo Grande? Primeira coisa, o impacto na arrecadação do IPTU. O prefeito vai ter um problema seríssimo de arrecadação. Do jeito que está, então, não é bom para o prefeito, com coeficiente 1 para a prefeitura não é bom? Não, porque ele vai ter uma desvalorização de 90% das propriedades da cidade. Então isso já vai causar um impacto violento na planta genérica do município, que é o que define o preço do valor do IPTU, né? A base de cálculo para o IPTU. Então, em 2019, o prefeito já vai ter que estudar um jeito ou de aumentar imposto, porque ele vai ter que compensar essa perda depois. Só que ninguém aguenta mais imposto, entendeu, Otávio? E é essa a reação nossa. Então, a primeira coisa, ele vai ter que cuidar bem essa parte. Segundo, Campo Grande vai virar uma cidade hostil ao investimento. Quem vier investir aqui vai ser punido, vai ter que pagar imposto para construir. É uma incoerência muito grande. Você tem, de um lado, o governo, o prefeito, correndo atrás de indústrias para se instalar em Campo Grande, dando terrenos nos núcleos industriais, e aqui na área imobiliária você vai ter uma punição e um desestímulo para que invistam aqui. Então acho que esse é um ponto importante. Agora, o que eu acho que é mais importante ainda é a gente transmitir uma tranquilidade para os vereadores quando eles forem votar. Quem define qual é o critério para ser usado nessa questão toda de coeficiente de aproveitamento é o Estatuto da Cidade, no seu artigo 28, parágrafo 2º. A promotora não está citando esse parágrafo 2º. E ele é muito importante porque ele que dá tranquilidade aos vereadores na hora de votar. E com isso eles não vão ter medo, não precisam ter medo de serem processados por improbidade administrativa. O artigo é muito claro. Ele define 2 critérios. Ou o município adota o coeficiente de aproveitamento único, não diz que é 1, a lei é muito clara, pode ser 2, 3, 4 ou 5, ou um sistema de coeficiente de aproveitamento diferenciado conforme as zonas da cidade, baseado exclusivamente na infraestrutura implantada em cada zona dessa. Então isso está claro. Quem define essa regra no Brasil é o Estatuto da Cidade. É o artigo 28, parágrafo 2º e parágrafo 3º. Então, quanto a isso, os vereadores podem ficar tranquilos de que eles não vão ser processados, porque não tem objeto para processar ninguém. Isso é uma liberdade. O Estatuto da Cidade é muito claro quando ele dá para o município o poder de decidir. Tanto é, como eu disse, Campo Grande seria a 4ª cidade no Brasil a adotar esse mecanismo. E por que isso? Por que nós vamos virar uma experiência? Então, nós temos um processo de coeficiente de aproveitamento diferenciado desde 1988, que são 30 anos. Agora, por que nós vamos experimentar uma fórmula nova que não sabemos nem o que vai acontecer? Bom, tudo bem. A gente vai continuar acompanhando, Magu, este caso. A CBN está de portas abertas a todos aqueles que têm uma tese, uma defesa a fazer. A gente agradece imensamente sua vinda aqui à CBN, contribuindo para que o coletivo compreenda um pouco mais esse processo. Muito obrigado. Obrigado, Otávio. Obrigado, ouvintes da CBN. Bom dia. Bom dia. A gente conversou com o Marcos Augusto Neto, ele é presidente do Secov, que é o sindicato da